Olá, amigos e amigas do canal Alex Lima, a história por trás da história. Estamos aqui, mais uma edição desse programa, desse bate-papo que tem sido um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com amigos, amigas, contando histórias por trás de uma história. Nós entendemos que você pode não ser famoso, você pode não ter dinheiro, você pode não ser ganhado na Mega Sena, mas uma coisa é certa, você tem uma história. Você tem uma história de vida, uma história de superação, uma história de conquistas. Claro que a história também, ela vem também com tristezas, vem com decepções, mas o que seria a história se fosse somente vitórias ou somente derrotas? Então, este canal aqui está cumprindo o seu objetivo, que é trazer pessoas anônimas, pode assim dizer, para contar um pouco da sua história, para contar um pouco da sua vida. Eu já quero pedir que você já deixe o seu like aí no nosso canal, tá? Vai ser alguns minutos intensos, alegres, felizes, vamos dar risadas aqui. Eu quero contar logo com o seu joia, com o seu like aí, com a sua percepção do que vamos fazer aqui, porque isso ajuda o canal, que ainda é pequeno, mas vamos crescer ainda, muito mesmo. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e esse link que você está recebendo agora, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder, porque a história que você vai ouvir hoje aqui, assim como as outras que nós já contamos aqui, certamente vai se identificar com alguém que você conhece ou até com a sua própria vida também. As histórias, elas são muito parecidas, o que muda às vezes são os autores, atores e também o lugar em que você está vivendo a sua história. Portanto, sem mais delongas, eu quero começar a nossa entrevista de hoje, nosso bate-papo hoje com um amigo, irmão, que tive a graça de conhecer em um evento da nossa congregação. Ele veio aqui para dar uma palestra e foi assim, foi amor de irmão à primeira vista. Nós nos conhecemos e foi uma palestra maravilhosa. Eu falei, cara, você tem uma história para contar, eu quero entrevistar você no meu podcast. E ele prontamente aceitou o nosso convite e hoje você vai conhecer a história de Daniel. Talvez você que está agora aí me assistindo já até o conheça, mas tem coisas que você não sabe da vida dele e que certamente você vai descobrir agora. Então, Daniel, meu irmão, boa tarde. Eu também quero deixar aqui registrado, desculpe aqui, Lucas é um amigo e irmão também, mas eu quero dar boa tarde a você, Daniel. Obrigado pela sua disposição de estar aqui e querendo saber qual é a história por trás da sua história. Muitíssimo boa tarde, Alex, como vai? Quero agradecer imensamente por essa oportunidade de estarmos aqui para conversar, para falar, para contarmos nossas histórias. Eu acredito muito que a nossa história transborda na vida de outras pessoas e pode virar a chave, pode trazer também o transbordo para que aquela pessoa se movimente e conquiste o objetivo que tanto almeja. E eu estou muito feliz por essa oportunidade. Muito obrigado. Pois bem, Lucas, que também é um amigo que eu conheci através do Daniel, também vai participar conosco, e embora ele também vai ter o podcast dele, eu quero saber mais da vida de Lucas, mas eu quero também te agradecer por estar nos ajudando aqui nesse trabalho e por também ser uma bênção na vida de Daniel. Eu que agradeço pela oportunidade. Daniel é um irmão e me trouxe aqui. Acredito que eu possa somar, até multiplicar nesse bate-papo. Que Deus nos ajude aqui e nos conduza. Eu não tenho dúvidas disso. Já falei com o Lucas, Lucas, Deus fala através de você. Na maioria das vezes que eu estou em algum momento de angústia, onde eu preciso de uma palavra, até porque, às vezes, ou na sua maioria, Deus fala conosco através de uma pessoa. Ou melhor, Deus fala com a gente da forma que Ele quer. Mas para isso é necessário estarmos sensíveis e dispostos a escutar essa voz, e essa voz independente de como seja. Exato, até porque a nossa história, ou de qualquer outra pessoa, não é uma história solitária. Sim, nós temos várias pessoas que nós conhecemos ao longo da nossa vida, desde o nosso nascimento, a nossa infância. Algumas continuam conosco até hoje, outras já tomaram outro rumo na vida. Então, a história, ela precisa de pessoas, de personagens e de atores para poder a gente até dar um sentido para nossas escolhas também. Então, Daniel, eu quero começar
Você nasceu em Salvador. Me conte aí como é que você nasceu em que bairro em Salvador. Você é filho dessa terra. Fala um pouco de quem é você para quem está nos assistindo agora. Então, sou Daniel Conceição, filho, pai, amigo, gestor comercial, atleta amador. Nasci na cidade de Salvador, soteropolitaníssimo. Nasci aqui pertinho no bairro do Cantuá. Minha trajetória foi toda pautada e radicada nessa cidade, a qual eu tenho imenso carinho. Eu amo Salvador. Acredito que tenho muito a contribuir na vida das pessoas dentro dessa cidade. Acredito que fora também, mas é uma construção diária. A minha história é pautada toda... Na verdade, a minha história, ela é empreendida, toda a minha trajetória na área de lidar com pessoas, sempre na área de vendas, sempre negociando, sempre se movimentando, toda a minha trajetória educacional. E quando eu falo de educação, na verdade, eu vou trazer também a escolaridade, a escolarização. Então, educação, escolarização, profissionalmente falando, sempre pautado em lidar com pessoas. Quantos irmãos você tem? Ao total são 5 irmãos. 5 irmãos. Mais velho. Você é o mais velho? Sou o mais velho dos 5. Todos homens. Todos homens? Rapaz. Essa daí eu não sabia. Tá vendo aí? Lucas, que é seu amigo, não sabia. Você tem 5 irmãos e quem é o mais velho? 5 irmãos, todos homens. Eu sou o mais velho. E é muito... É intrigante isso. Todos eles com a mesma característica, com o mesmo carisma de lidar com pessoas. É claro que cada um dentro da sua personalidade, dentro da sua natureza. Sim. Mas todos eles com muita facilidade de saber lidar com o outro, de ter a sensibilidade de lidar com o outro. Minha mãe, meu pai, os dois empreendedores natos. Meu pai, que Deus o tenha. Mas, de qualquer modo, eu acredito muito que foi o legado que ele deixou para nós e o legado que minha mãe ainda constrói em cada um de nós. É saber que, independente do que aconteça em nossas vidas, pessoas abrem e fecham portas. É verdade. Todo tempo. Inclusive, ele falou da mãe dele, eu conheci a mãe dele quando ele esteve aqui a primeira vez aqui, ele veio dar uma palestra para os nossos membros da igreja. E eu achei sua mãe uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa muito leve. A mãe dele é uma pessoa extraordinária. Depois tomamos um café aqui em cima. Então, assim, é o que ele falou na questão de ser um empreendedor, porque todo empreendedor, ele precisa ser aberto a relacionamentos, a relacionamentos interpessoais, profissionais. Então, assim, ninguém consegue empreender nada sozinho, ou uma pessoa vivendo dentro de um casulo, né? Vivendo assim, numa ilha fechada. Então, você é o mais velho de cinco irmãos, né? 5 filhos homens. Você falou que a questão da sua escola, né? Da parte de escolar. Eu vou postar algumas coisas aqui, minha mente não para, tá? Então, assim, no dia da palestra dele aqui, Lucas, poxa, ele contou a história da vida dele, como é que ele chegou aonde chegou. Cara, eu falei, esse cara vai pro meu podcast. Então, assim, eu quero que ele fale, né? Mas eu quero da sua vida profissional mesmo. Por que você teve que ir pra cima mesmo estudando? Você estudava, mas trabalhava. Como é que foi? Vamos lá. Eu costumo dizer que a minha universidade foi as ruas e a minha grande professora de empreendedorismo e vendas é minha mãe. Foi minha mãe. Eu comecei minha trajetória profissional vendendo pastel frito na hora. Tem esses R$50. A gente tem uma escolha para fazer. Ou a gente faz as compras, só que essas compras só vai durar uma semana. Ou a gente pega esses R$50, a gente coloca pastel para vender e vamos multiplicar esse dinheiro. E as compras vai durar o mês todo. Eu falei, bem, mãe, é melhor a gente fazer pastel e vender. Fomos para 7 Portas, compramos com R$50, compramos. Lembro que manhã comprou as ferragens para fazer a barraca, ou da barraca. Comprou os materiais de pastel, isso foi um sábado. No domingo, ela passou o domingo todo produzindo pastel.
Na segunda-feira, eu fui ali para a Praça do Chame-Chame, em frente ao Bom Preço, onde Sim. isso, montei a barraca. Foi a partir dali que nós começamos a empreender, a vender pastel. Daqueles 50 se tornou 75, 100, 150 e assim nós fomos crescendo. Eu tinha por volta de 16, 17 anos, mais ou menos. E foi ali que eu comecei a compreender que as relações, elas são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento. É claro que a teoria, ela é fundamental. Mas o que vai fazer de fato você alavancar são as experiências. E as experiências estão diretamente ligadas ao fato de você lidar com pessoas. E foi assim que a minha carreira profissional começou a emergir, vendendo pastel frito na hora. De pastel frito na hora, eu passei a estudando ainda. E olha que interessante, eu vendia pastel à noite. Pela manhã, eu comprava salgados na mão de uma senhora e revendia na escola. Como a gente diz aqui em Salvador. Esse rapaz era uma máquina de fazer dinheiro. Eu ganhava dois dinheiro. O interessante quando o Daniel começa a contar essa história é perceber que tão jovem, né? 15 anos, 16 anos, ele já... A mãe dele já chamou ele pra mesa e já botou assim, ó. A gente tem X valor, e agora? O que a gente faz? A gente compra isso, se alimenta, e como é que a gente vai fazer? E ele ali foi lá e, não, vamos empreender. Às vezes isso é muito intrínseco. Só vem ali e não tomou nenhum curso. É natural. Isso é louvável. E uma coisa que é inevitável a gente não tocar nesse assunto pelo seguinte. Apesar de vocês serem um pouco mais jovem do que eu, mas eu sou do tempo em que o jovem, o adolescente, eu jogava bola, eu tinha muitos amigos que jogavam bola, eram crianças como eu, mas muitos de nós fazíamos alguma coisa. Era um eletricista de carro, era um pintor de casa, era um mecânico. Então, assim, ninguém virou marginal, todo mundo estudava, inclusive, né? Eu me formei, estudávamos. Aí vem algumas pseudo-leis de proteção, que eu não vou entrar no mérito aqui agora, a criança não pode trabalhar. Pô, beleza, mas o que essa criança vai fazer no caso dele? Que tinha uma família que dependia do trabalho, botar comida na mesa. Então, é muito complicado essa questão de que, o lugar de criança é na escola, sim, mas quantos homens hoje são empresários, gente bem sucedida que trabalhou, estou quando criança? Porque essa relação da dificuldade com o trabalho, com o entendimento que você precisa saber trabalhar com as duas mãos, isso engrandece a pessoa, isso engrandece o ser humano. Infelizmente, o jovem hoje, o adolescente que não pode trabalhar hoje, porque a lei condena, eu sou contador, inclusive, eu sou da área que não pode mais uma empresa trabalhar, um profissional, o menino trabalhar muitas horas, porque a lei não deixa, mas tem, né, um outro trabalho aí, que não preciso nem dizer o que é, que as crianças estão entrando num mundo da criminalidade, porque estão tendo salário, estão tendo plano até de carreira. Então, o que você está falando, Daniel, é uma realidade que nós precisamos atentar para os nossos jovens de hoje. Certeza. Sem sombra de dúvidas, eu acredito muito nisso, até porque as experiências, elas que criam lastros. Verdade. Para você ter discernimento, para você saber qual caminho irá seguir. A teoria é fundamental, mas é necessário você deixar com que esse jovem, com que esse adolescente tenha a experiência de trabalhar, de saber de fato o que é o nosso ganha-pão de cada dia. Até porque, enquanto você está ali entre quatro paredes, você não consegue experienciar, você não consegue vivenciar com tanta abrangência o que a vida tem a lhe oferecer. Me tira uma dúvida aqui. Quando eu pego o transporte coletivo, eu também pego o ônibus também. E minhas filhas falam muito em casa, brigam comigo. Meu pai, quando eu só pego ônibus, só volta um bocado de coisa, compra tudo que parece, eu compro no ônibus. É porque outro dia, no transporte coletivo, eu observando as pessoas que vão a público, entrar no ônibus, falam da sua vida. Não importa se é verdade, se é mentira, mas só o fato da pessoa estar ali, abrindo, se expondo, é muita coragem. É muita coragem. Você está dizendo assim, olha, eu estou doente, ou eu estou desempregado, eu estou com um filho passando fome em casa. Então, assim, muita coragem para fazer aquilo ali. E eu quero perguntar a você, a pergunta é, quando você teve que enfrentar essa questão de vender na rua,
não é? Você sempre vai se deparar com olhares, né? Com pessoas que vão até lhe julgar. Poxa, por que você está fazendo aqui? Então, qual a sua experiência que você teve? Tem alguma coisa para contar para a gente, assim, algo que você marcou na sua vida, assim, essa experiência sua na venda de pastel? Sim. Como todo jovem, como todo adolescente, por alguns momentos passávamos, ou melhor, sentíamos vergonha, né? Até porque nossos primos, nossos familiares... Você entendeu a pergunta? Compreende? Todos, às vezes, chegava da escola ou ia jogar uma bola, ia fazer uma natação, e nós tínhamos que ir trabalhar. E eu lembro que manhã, sabiamente, ela falava assim: olhem, o que eu estou fazendo hoje, talvez vocês não estejam entendendo, mas lá na frente vocês vão me agradecer por tudo o que está acontecendo. E ela sempre dizia: é melhor a gente ter pouco agora e dormir com a consciência tranquila do que a gente ter demais e eu estar perdendo o sono. Pois é. E a resposta hoje está aí. Hoje ela dorme Tranquilo. 5 filhos, todos eles honrados, dignos e todos. Isso é importantíssimo. dignidade, né? Sempre falava sobre isso. Em algum momento da história aí, alguém teve a ideia genial que a gente tem que proteger os nossos. E essa proteção, ela é excessiva. Então, acaba fragilizando. Minha mãe sempre me colocou nas rodas de decisão. Desde muito jovem, e eu não entendia. Eu falava: mãe, pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Eu falava com ela: eu não posso, eu não tenho. E ela sempre me colocava: vá você. O que é que você acha? Interessante isso, né? Mãe sempre me levou para as rodas de decisão. Sua mãe já estava ali treinando, já, te preparando. Hoje eu entendo, olha que interessante. E essa luz surgiu aqui agora. Sempre, várias decisões. A decisão de faço as compras ou compro Material para a gente empreender, né? Vamos vender pastel na praia. Bom, mas por que na praia? Porque na praia eu tô vendo que tem mais possibilidade de a gente ganhar dinheiro. A visão, né? A visão. E aí, o que é que você acha? Bora vender. Sempre me levou para os centros, para as mesas de decisões. E aí eu chego à conclusão que, além de desenvolver essa capacidade de saber lidar com o outro, de saber negociar, ela também trouxe para mim, me fez desenvolver o comportamento, que eu costumo dizer, que eu já vou puxar para um outro contexto, mas ainda dentro do que nós estamos conversando, que mais importante do que as habilidades que você desenvolve é o comportamento que você desenvolve em paralelo. Por quê? Porque a habilidade, ela te faz chegar à mesa e sentar. Mas o que vai te manter lá é o seu comportamento. Exatamente. E agora eu entendo porque várias vezes mãe me levava para as rodas de decisões. Desde muito jovem eu não conseguia entender, eu reclamava. Falava: eu sou jovem, eu quero... Não, isso não me pertence, eu quero jogar bola, eu quero... Ela fala: não, você tem que ir, a gente tem que trabalhar. E aí ela falava assim: eu só tenho isso para te dar hoje. Aproveitem, eu só tenho isso para te dar hoje. Eu não entendia. Mas na verdade aquilo ali nada mais foi do que as experiências, o lastro, para fazer com que eu chegasse aqui hoje e pudesse ter a honra de compartilhar. Eu aproveito a oportunidade mais uma vez, manhã. Eu te honro por isso, viu? Obrigado de verdade, te amo. Inclusive, vamos ter outras conversas. Essa é a primeira de música que vamos ter, porque a história não para. Não para. A história tem ser nos próximos capítulos. Início, meio e continuidade. Exatamente. Então, assim, a sua mãe vai ter que estar no nosso próximo podcast. Viu? Já quero convidar a senhora aqui para o nosso podcast, porque eu quero saber a sua história. Estou ouvindo a de Daniel, um pouco da senhora, sobre a sua vida, mas eu quero saber da senhora. E uma coisa interessante é que, como eu estou falando aqui de chegada, né? De etapas, de ciclos. Sim. O mais importante é como chegamos. Porque tem pessoas que às vezes até conseguem concluir ou completar o ciclo, mas chega uma pessoa enferma emocionalmente, enferma na parte física mesmo, né? Várias doenças, ou pessoas muito magoadas. Eu
Todos nós conhecemos pessoas que até chegaram bem longe, mas elas não desfrutaram, vamos dizer assim, da viagem. Sim. Não desfrutou da viagem. Então, assim, é importante a pessoa que está nos assistindo agora aqui, repare que é uma história comum. Muitas pessoas, existem muitos Daniéis por aí também. Né? Agora, a questão é como chegamos, como está hoje, não é? E aí, depois, foi até o que nos trouxe a nossa convivência, foi que você começou a trabalhar não com vendas em si, mas com equipes, né? Liderando equipes. Sim. E foi, inclusive, o tema da nossa roda de conversa aqui na igreja, que ele veio falar sobre como se comportar diante do mercado de trabalho, como se comportar diante das adversidades. Então, como foi que você já entrou nesse viés aí? Como foi saindo? Claro que não foi um pulo, mas foi um processo, né? Mas como é que você chegou hoje ao seu status hoje de um grande liderança hoje na parte empresarial? Pastel frito na hora. Na verdade, um pastel nada mais foi do que o lastro que me fez chegar e compreender que tudo isso que a gente fala, porque a economia, porque a globalização, porque os negócios, tudo isso que nos traz um ar, como é que eu posso dizer, gigantesco, grandioso. Gente, tudo isso é formado por pessoas. Até agora há pouco eu estava almoçando com um amigo e ele é responsável pela região norte e nordeste de uma grande empresa e ele estava conversando comigo sobre um grande desafio que está tendo de lidar com a equipe de vendas. Sim. Porque as vendas estão cada vez mais... Ele está passando por um processo de encolhimento e aí ele percebeu que o problema não são as vendas. O problema são os profissionais que estão oferecendo o produto. E eu disse a ele, cara, é o seguinte, é muito simples essa questão de nós trabalharmos com produtos. Seja um produto tangível, como essa caneca, seja um produto intangível, como é você mexer com a emoção do cliente. Sim. E a pergunta é simples. Quando nós chegamos em algum lugar, quando nós chegamos em algum estabelecimento, independente do que seja, o que é que nós queremos de fato? Quando a gente chega em um lugar, o que é que a gente quer? O que é que você quer, Alex? Quando você chega em um lugar, o que é que você quer? Diga pra mim, o que é que você quer? Bom, geralmente o homem é mais pragmático. Eu chego para comprar um sapato, eu já tenho uma ideia do que eu vou comprar, mas aí entra a questão do vendedor. Que não, eu tenho isso aqui, mas o senhor pode ficar melhor com esse. Então, eu sei o que eu vou comprar, eu quero comprar, mas tem alguém do outro lado que tem uma visão. Ou seja, ele lhe deu atenção. Me deu atenção. Certo. Então, todos nós queremos atenção. As pessoas querem atenção. As pessoas querem ser assistidas. As pessoas querem ser escutadas. E o que está acontecendo hoje, muito embora estejamos no século de maior informação, verdade, de todos os séculos, a informação hoje ela chega em tempo real, a comunicação hoje chega em tempo real, mas as pessoas não se comunicam. É verdade. É impressionante como as pessoas não se comunicam. E eu fui observando como o mercado estava se comportando em relação a isso. Foi aí que eu cheguei à conclusão. Cara, para a gente montar uma equipe de vendas de alta performance, a gente precisa investir em comunicação. E eu comecei a levar essa ideia para dentro das organizações que eu trabalhava. Comunicação eficaz. Liga para o cliente. Às vezes, para dar um bom dia, mas é chato, liga para o cliente. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, que interessante. Eu tinha uma cliente que ela estava extremamente chateada comigo. Porque quando você faz parte de uma empresa, o seu nome é associado àquela empresa. Verdade. Não é Alex. É Alex da história por trás da história. Você é associado àquilo. E a empresa da qual eu fazia parte cometeu um erro. Eu assumi essa responsabilidade até porque eu estava nas pontas. Eu representava a empresa. E aí ela falou que não queria mais conta. Eu falei, beleza. E tem um dia que eu peguei e fui até ela. Eu fui para uma outra organização, recebi um convite, fui para uma outra organização e fui oferecer o produto a ela. Ela disse que não queria me atender. Falei, tá, tudo bem. Voltei na semana seguinte. Aí ela resolveu me atender.
Eu escutei ela durante 1 hora. Eu não falei absolutamente nada. Só ouvindo. Só escutando. Tudo que ela tinha pra falar. Falou. Tudo que ela tinha pra falar. Eu simplesmente, no final, falei com ela, olha, mais uma vez eu te peço desculpas por tudo que aconteceu, mas o que você precisar, por favor, conte comigo, que eu estou à sua disposição. Passou 1 semana, 2 semanas, ela entrou em contato comigo pedindo para eu resolver um problema para ela. E aí entra uma questão fundamental. Você precisa ser sincero com o seu cliente, ou melhor, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Ela chegou para mim e falou assim, eu preciso disso e disso e disso. Eu falei assim, ó, eu não tenho como resolver, mas eu sei em qual caminho isso pode ser resolvido. Beleza? Eu não consegui resolver o problema dela, mas eu disse a ela, há uma possibilidade. Mostrei para ela esse caminho e deixei. Passou mais um mês e meio. Essa cliente voltou a comprar comigo. As equipes de vendas hoje, principalmente, hoje nós estamos na era da IA, né? Da inteligência artificial. Nessa agora, né? Estamos indo no efeito manada e esquecendo que as relações mais sólidas, que os negócios são feitos por pessoas. E as pessoas não estão se comunicando. E aí foi que eu falei, é aqui que está a virada de chave. Porque é do ser humano. Se todo mundo olhar para a direita, você olha. É, verdade. E o lado esquerdo está aqui, todo vazio. E quando eu percebi isso, eu falei, gente, vamos focar em vendas humanizadas. As pessoas precisam de pessoas. As pessoas querem ser escutadas. Quantas vezes eu entrei em determinado estabelecimento, eu não ia comprar nada, mas só pelo fato de ter tido atenção, de ter sido muito bem assistido, eu acabei adquirindo o produto. E é o que eu levo hoje, tanto para a organização que faz parte. Eu já tenho um projeto também, onde eu levarei para as empresas logo em breve, pautada justamente em formar a equipe de alta performance com foco em vendas humanizadas. Humanizadas. Porque se tem uma coisa que a inteligência artificial não faz, é resolver problemas. É E verdade. resolve problema, meu amigo, é o ser humano. E, inclusive, você que está nos assistindo agora, nós vamos mostrar a sua rede social. Se você quiser divulgar, evidentemente, o seu trabalho. Você também está aberto, na sua agenda aberta para empresas, qualquer instituição que queira trabalhar liderança e liderados, você está sempre a ponte. Na verdade, foi a ponte que nos trouxe aqui, né? Muito obrigado. Não é? Porque eu entendo como pastor que sou, mas eu entendo que a vida não é só espiritual, não é? As pessoas da igreja são pessoas humanas, com necessidades humanas, profissionais. Então, Deus nos deu uma equipe aqui de pessoas, que vocês conhecem algumas pessoas, que nós formamos essa equipe para trabalhar as pessoas da igreja, que são rodas de conversa, que trabalham na parte emocional, na parte profissional, e no caso de Daniel, veio com essa pegada de posicionamento em relação àquilo que você quer. Eu lembro, nunca vou esquecer que a palestra começou assim, aonde você está, tem que saber onde você está e saber onde você quer chegar. Não foi isso, ele começou com isso. E uma outra coisa também, a gente vai botar a rede social do aí, você ainda acha tempo para correr maratona? O cara ainda acha tempo para correr maratona. O cara dá palestra, o cara viaja, o cara vai para outros estados, entendeu? E ainda tem tempo para correr. Eu queria que você me dissesse a mágica, e qual a mágica desse negócio aí, porque, inclusive, ele tem um compromisso comigo, né? Vocês dois têm um compromisso comigo. O Lucas também ele tá no meio também. Ele nem sabe, mas tá no E aí você também entra nesse lance também do atletismo, né, Lucas? Sim. Minha vida toda foi voltada para atividade física. Desde os 7 anos de idade que eu faço atividade física. Então já fiz de tudo um pouco. Capoeira, karatê, taekwondo, velho, andei de skate, bicicleta. Minha última aventura foi virar triatleta. E aí, na pandemia, parei tudo, engordei uns quilinhos e tal. Depois tentei voltar, aquela coisa capengando. E ele, sem perceber, nos encontramos, na verdade, nos reencontramos em 2000. Você se conhece há quanto tempo? É infância? É a infância? Eu estudei com o Lucas na alfabetização de infância.
E aí, Não sei dizer um ano não, pra ninguém entender, né? aí nos encontramos na Lapa. A Lapa, na estação da Lapa, era 2021. Foi. Estávamos ainda Esse reencontro de 2021 agora, né? Foi É pandemia, né? na pandemia. foi um encontro sensacional. Foi. E aí, Agradeço muito. você ia saber que ele corria? Não, na época ele não Na correu. época eu não corria. Não corria na época. Eu encontrei ele e aí a gente começou a bater um papo. Pô, cara, como é que tá você? Tá aquela coisa toda. E a gente foi conversando. Eu aí segui ele no Instagram. E depois a gente comecei a ver e Daniel tava no momento mais complicado. Eu também não tava no momento lá muito bom. E juntou os caquinhos dos dois. Estava em um momento semelhante. Semelhante. Juntou os caquinhos. Só que eu, tipo assim, a minha cabeça ela deu uma virada tão potente que as coisas começaram a caminhar pra mim de uma forma assim sobrenatural. Porque se eu for buscar uma explicação lógica, não existe. Não existe. Não tem. Então, assim, às vezes a pessoa olha pra mim e fala assim, cara, 2021, você tava praticamente desempregado, andando de ônibus, de metrô, lascando calça, sapato acabando. Ó, vida difícil. E do nada, o cara simplesmente virou a chave assim e começou a dar consultoria, mentoria, fazer atendimento de fisioterapia online, fazer aula de pilates online. E do nada, o cara começou a ganhar dinheiro. Onde tava ninguém ganhando dinheiro, o cara começa a ganhar dinheiro, aí sai do ônibus e vai para um carro. Daqui a pouco o cara, troca o carro. Daqui a pouco o cara vai lá e monta um serviço. Daqui a pouco o cara... E fui me reinventando ali. E se eu falar sinceramente assim, cara, como é que esse dinheiro chegava ali? Eu não sabia. Tinha horas que eu olhava assim e falava assim, eu tenho isso aqui? Como foi que chegou isso aqui? E minha mulher ficava, glória a Deus, glória a Deus. E a pandemia foi um divisor de águas, né? Uso de águas. Muita gente quebrou na pandemia, mas muita gente se encontrou na pandemia. Não é? E tem um ditado que dizia assim, enquanto um chora, outro vem de lenço. Alex, eu sou fisioterapeuta. Naturalmente, a gente precisa da mão porque a gente precisa ter contato com a pessoa. É, verdade. E aí eu tive que elaborar formas de atender sem tocar na pessoa e online. Então a pessoa entrava em contato comigo, falava, tô com a dor na coluna, tô com isso, tô com aquilo. E eu falava, vou fazer uma chamada de vídeo. E eu comecei a testar possibilidades em casa. E eu testava isso na minha mulher. Eu falava, olha, você vai fazer isso aqui agora e a gente vai ver se dá certo. Eu falando e você fazendo. Porque se eu falo e você entende, outras pessoas também vão entender. Então, assim, para você eu tenho menos paciência. Para eles eu vou ter mais paciência. Então, consequentemente, eles vão conseguir fazer. E aí eu fui construindo isso. Então, assim, a partir disso aí, a minha vida começou a dar outro rumo. E eu ia acompanhando ele. E a minha conversa com o Daniel era sempre, cara, continue. Cara, você tá se tornando referência. E Daniel tava bem cheinho assim, e ele ali na garra, eu vi assim, ele acordava de manhã e começou a dar uns estalos na minha cabeça, porque às vezes eu olhava ali, 6 horas da manhã, Daniel, muitíssimo bom dia, caramba. Aí entrava o cara do marketing. Aí entrava o cara. Aí eu falava assim, cara, eu vou botar aqui meu shorts e vou correr, porque simplesmente é inadmissível. Tem que dar um jeito nisso. E aí foi quando eu comecei a dar esses estalos, e a última dele aqui foi eu vendo Daniel na academia, e essa promessa de eu treinar, ó. Daniel na academia, um belo dia, Daniel, você tá treinando onde? Ah, tá um lugar, tá, mano. Pô, cara, ele, vamos comigo com o meu convidado. Aí eu fui com ele num dia, no outro dia, mande o link pra mim aí. Aí eu fiz a minha matrícula, aí minha mulher fez assim, rapaz, eu acho que vai ser igual das outras vezes. Porque você se inscreve, faz 6 meses, e depois você se inscreve um pacote de 6 meses. Vai 3 dias e não vai mais. Aí eu falei assim, perceba que eu perdi a credibilidade para as pessoas que estão ali comigo o tempo todo. Sendo que outras pessoas que estão fora, elas olham para mim e me veem uma máquina. Uma referência. Né? Uma referência, um exemplo a ser seguido. Então ele se tornou uma referência, não só para mim, mas para muitas outras pessoas. E a mesma coisa que ele hoje fala para mim, eu falo para ele já há muito tempo, continue. Como é que ele acorda de manhã? Muitíssimo bom dia! Qual a sua decisão? A decisão de hoje. Mas o interessante é que para você chegar na decisão, você tem um caminho, né?
você tem que cuidar do seu pensamento, consequentemente vem as suas palavras, depois suas palavras vêm suas ações, depois suas ações seu hábito, e só depois que você constrói um hábito forte que vem as suas decisões pautadas de todo esse trajeto. Diário. Antes de mais nada, eu quero dizer que nada disso é sobre minha capacidade, é sobre a graça do Espírito Santo, e eu falo isso com muita verdade dentro do meu coração, porque sozinho eu não consigo. Verdade. Sozinho eu não consigo, então eu quero deixar isso muito bem claro. E a outra coisa é que Deus, ele faz alguns reencontros inimagináveis. Eu jamais pensaria em encontrar Lucas. No meio da pandemia, praticamente, 2021, nós estávamos em uma situação bastante semelhante. Eu também estava todo quebrado, desempregado. Desempregado, devendo. Eu sem saber o que ia fazer, estava perdido. E nos encontramos na Lapa, trocamos uma ideia, nos reconectamos, voltamos a conversar. E eu lembro que eu pensei assim, teve uma vez que eu passei por uma situação muito difícil, estava brigando muito com a minha família, financeiramente fragilizado, emocionalmente, espiritualmente. Eu lembro que eu saí de manhã, eu parei ali no farol da Barra, de frente para o mar, e falei assim: meu Deus, eu nasci para dar certo. O que é que está acontecendo? Eu não nasci para essa vida. E veio uma voz fina no meu ouvido dizendo assim: se movimente. Se movimentar? Como assim se movimentar? Fiquei esmiuçando aquilo dentro de mim. No dia seguinte eu decidi colocar um tênis no pé e descer para caminhar. Aí fui caminhar. Fui na Barra, voltei. No dia seguinte, novamente, fui na Barra, voltei. E assim se sucedeu durante os próximos 3 dias. E aí eu vou trazer uma chave aqui para todo mundo. Tem de paz com todos. É muito importante você ter pessoas do seu lado e pessoas que vão te ajudar a virar a chave. Eu estava me sentindo tão fraco, não só emocionalmente, como fisicamente, a ponto de eu sentir que eu estava perdendo energia vital. Sim. Aí eu falei assim: meu Deus, realmente eu estou muito fraco. Eu tenho uma filha para criar. Eu preciso me fortalecer. Por que eu falo de pessoas? Tem um professor Conrado, eu te honro. Obrigado por tudo, meu amigo, você sabe disso. Nós nos conhecemos há mais de 20 anos, só que não nos falávamos. E aí eu vi ele do outro lado da rua dando aula, eu lembro como hoje. Eu falei assim: professor, tudo bom? Ele: tudo bem. Eu falei: cara, eu tô me sentindo fraco, eu preciso de ajuda. Com essas palavras: eu preciso de ajuda. Ele: o que é que você quer? Eu falei assim: eu preciso me fortalecer. Aí ele falou assim: vem amanhã que eu vou fazer um treino com você. Pessoas, gente, lembre-se disso, pessoas. Quem enxerga o seu coração é Deus. Verdade. Mas quem abre portas e quem fecha portas, quem vai te ajudar, às vezes, ou na maioria das vezes, são as pessoas. Porque Deus vai usar as pessoas. Claro. E aí, beleza. Aí no dia seguinte eu fui treinar. E aí fui treinando com ele, fui treinando, ganhando confiança. E a primeira coisa, a segunda chave que eu vou trazer aqui para vocês: quando você passa a se movimentar, você começa a ganhar confiança. E é uma confiança sobrenatural. Porque quando você enxerga a capacidade de que é possível se movimentar, e quando eu falo se movimentar, independente do tempo, independente da quantidade de horas, só o fato de você levantar da cama e dar o primeiro passo, isso gera confiança. Então são 2 chaves aqui que eu trago e que foi o que passou, foi o que aconteceu comigo, e eu falo isso com propriedade. Então, foi a conversa com Deus, foi ter pessoas que Deus colocou. E o terceiro, a confiança vem quando você se movimenta. E a partir disso eu comecei. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Comecei a correr, não conseguia correr 2 quilômetros. Aí, quando eu consegui passar dos 2 quilômetros para os 5, eu me senti poderoso. Falei: uau, é possível. É possível, eu consigo. Comecei correndo 5, 7, 9, 10, 15, 18, 21... Maratona do Rio de Janeiro 2024. Quando eu me propus a correr a Maratona do Rio, algumas pessoas disseram que eu era maluco. Disseram que eu não ia conseguir,
disseram que para eu correr uma maratona eu tinha que perder não sei quantos quilos, tal, e tal, e tal, e tal. E aí eu trago algo muito interessante. Gente, algumas conversas será apenas entre você e o Espírito Santo. E o segredo é, se você consegue visualizar na sua mente, se você consegue fazer um mapa mental daquilo que ainda não aconteceu, o Espírito Santo já disse para você que é possível, que você pode, que você vai conseguir. Com certeza. Feche os ouvidos e continue. Ó, E dentro, depois que eu descobri, né, nas nossas conversas, de que ele já é um atleta e tal, aí nós passamos, depois que ele esteve aqui, ele vai contar, né? Na verdade, ele veio aqui, quero mandar um abraço para minha filha Graziela, a nossa irmã em Cristo aqui, foi que ela faz parte do grupo que faz a roda de conversa, e ela falou para mim assim, pastor, olha, eu tenho um amigo que ele fala sobre desenvolvimento pessoal e tal, eu posso chamá-lo aqui? Eu falei, claro, pode. Aí ele veio aqui uns dias antes, nós nos conhecemos primeiramente da palestra e nos identificamos bastante, né? Parece uma coisa que já existia entre nós e tal. Aí ele veio dar a palestra e aí eu quero que ele fale agora dessa palestra, porque nessa palestra ele começou uma outra corrida. E claro que, como ele mesmo falou aqui, não é obra do acaso, é obra do Espírito Santo. Então eu queria que ele falasse dessa corrida que ele tá... eu falei assim, ó, eu não posso correr agora, eu tô com um pouco acima do peso, eu vou falar aqui, não no sentido humano, mas você está começando agora, então vamos calçar um tênis, vamos caminhar. Então nós estamos caminhando, ele agora, nessa trajetória dele agora, eu queria que você falasse essa sua trajetória, essa sua caminhada agora, né, Lucas? Como é que foi da palestra? Começou na palestra, não foi? começou na palestra. Mais uma vez eu volto a... Tem de paz com todos, porque pessoas vão abrir portas. Eu não tinha muito contato com Grazi. E o fato de eu ter me movimentado... Gente, vou abrir um parêntese. O sucesso você não corre atrás, o sucesso você atrai. Com certeza. É isso mesmo. E por que eu estou falando isso? Porque eu e Grazi não tínhamos contato. Nós não nos falávamos. Quando eu passei a me movimentar, e quando eu falo movimentar em sua totalidade, fisicamente, emocionalmente, ela se sentiu atraída no sentido de, pô, amigo, você está fazendo atividade física, vou bolar com você, vou treinar com você, vamos correr. E a gente passou a conversar. Beleza. E Grazi, eu lhe agradeço, eu te honro também, minha amiga. Ela citou o meu nome em uma mesa repleta de oportunidades. E é por isso que eu estou aqui hoje. Por isso que eu digo, tem de paz com todos. Você não sabe quem é a pessoa que vai abrir uma porta para você. É verdade. E aí ela falou, pode falar na íntegra? Tudo? Pode. Aqui é papo reto, meu irmão. Papo reto aqui. E aí eu falei assim, Grazi, amigo, tem um projeto lá na igreja de palestras para falar sobre empreendedorismo, não tem nada de uma conotação religiosa, você vai falar sobre empreendedorismo de vida, você vai falar sobre a sua vida profissional, vendas. E eu citei seu nome. O pastor gostou e ele quer que você dê essa palestra. E aí, você pode? E aí me veio a primeira coisa, né? Você vê como a gente cria os tabus. Eu falei assim, Grazi, você já falou lá na sua igreja? Pode falar. Fale tudo, pai. Fala tudo, homem. Você já falou na sua igreja que eu sou de Candomblé? Você já falou que eu sou de Candomblé? Ela já, amigo. Pastor sabe, pode ficar tranquilo com relação a isso. Você vai e a palestra já está marcada, dia 5 de maio. Beleza. Aí eu falei, Deus, e agora? O que é que eu vou falar? Bem, vamos lá. Eu cheio de protocolos. Eu lembro que eu tava conversando com minha namorada, né? Eu falei, rapaz, você não sabe dar maior, eu vou dar uma palestra na igreja. E o povo lá, eu acho que não sabe que eu sou de Candomblé. O povo lá não sabe que eu sou de Candomblé. Aí minha namorada falou assim, tem que partir de algum lugar, independente de onde seja. Porque o que vem do alto, não importa o lugar, é para acontecer. Aí eu falei assim, é verdade. Eu preciso ligar na terra o que já está escrito no céu. Eu falei assim mesmo. Perto da palestra, eu caí doente. Fiquei doente mal mesmo. De uma infecção, a ponto de eu falar assim, meu Deus, eu não vou conseguir dar essa palestra.
Mas eu consegui melhorar, tive uma melhoria e vim dar a palestra. Foi fantástico, foi muito bem recebido, muito obrigado. As pessoas, e de fato eu senti uma paz que excede todo entendimento. Dei a palestra, me senti honrado, fui honrado. Até tudo bem, a palestra foi fantástica. Saí daqui da igreja, conversei com Grazi, e aí eu pensei comigo, eu falei, graças a Deus deu tudo certo. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Escute só. Não teve nada demais, tá tudo tranquilo e tal. Nesse meio tempo, estabeleci uma conexão muito, muito forte com meu amigo. Ele fez um convite para a minha família, venha na semana seguinte. Foi, tinha uma celebração aqui da igreja aqui. Uma celebração, faço questão que vocês estejam presentes. E paralelo a isso, eu também conheci pessoas. Mais uma vez, gente, pessoas. Adriana, obrigado, minha amiga. Pode citar o nome dela? Pode sim, ele presenteou com uma Bíblia. Me presenteou com uma Bíblia. Ó, trouxe uma Bíblia para você estudar. Eu falei assim, Adriana, deixa eu falar uma coisa para você. E a gente quando nós cometemos um erro crasso de achar que estamos muito bem posicionados, que já sabemos o que queremos de fato, mas quando se trata das coisas do eterno, meu amigo, só ele é quem sabe. A gente não sabe nada. Aí eu falei assim, Adriana, eu nem sei ler a Bíblia. Você está me dando a Bíblia de presente, mas tudo bem, eu vou aceitar. Ela, amigo, faça o seguinte, você é um homem inteligente. Não leia com um olhar religioso, não. Leia com o olhar de um estudioso. Eu falei, tá, tudo bem. Beleza, eu peguei a Bíblia, agradeci e levei a Bíblia para casa. Aí eu vim no domingo e teve uma pregação falando assim, eu não lembro muito bem, eu vou falar do jeito que veio no meu coração naquele dia. Certo? Haverá uma mudança na sua vida dentro de 30 dias. O pastor falou assim mesmo. Eu profetizo que aqueles deuses que você adorava, você vai deixar de adorar, porque falava da não lembro muito bem agora, mas enfim, falava da barca, Da Arca de Noé. Sim. Enfim. Aí a Adriana pegou mais uma vez, veio até mim, tocou no meu ombro e falou assim, essa pregação foi para você, amigo. Haverá uma mudança na sua vida dentro de 30 dias. Aí eu falei, tá, Adriana, amém. Descrente. Falei, amém, beleza. Passou, acabou. Segunda-feira, terça-feira. Cheguei em casa mais cedo Eu falei assim, bem, é muito chato você ganhar um presente e você não utilizar o presente que ganhou. Eu vou ler a Bíblia. Aí eu lembro que a Adriana falou assim, leia com um olhar de estudioso, mas antes disso, ore a Deus. Ore a Deus. Ela falou comigo, ore a Deus. Independente de religião, independente de você ser de candomblé, ore a Deus. Falei, tá. Na terça-feira, o céu que me deu na cabeça, eu botei a mão na Bíblia e falei assim, Espírito Santo, se realmente o Senhor quer alguma coisa comigo, me mostra uma palavra cheia de autoridade. Cheio de ousadia. Tenha cuidado com o que você pede. Me mostra a palavra. Aí fechei os olhos e abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, caiu exatamente na pregação de domingo. A sua vida terá uma mudança. Então, eu falei, meu Deus. Fechei assim, foi. Fechei, eu falei, meu Deus, não é possível. Uma Bíblia com não sei quantas páginas caiu logo nisso aqui. Falei, não é possível. Aí liguei pra Adriana. Falei, Adriana, na moral, velho, como é que você faz um negócio desse comigo? Eu não sei o que aconteceu, Daniel. Falei, rapaz, eu abri a Bíblia, caiu exatamente na pregação de domingo. O que é que tá acontecendo? Ela falou assim, é o Espírito Santo querendo transbordar na sua vida. Eu falei, Adriana, na boa, depois a gente conversa. Liguei, fiquei chateado. Eu senti raiva porque eu já estava convicto do que eu queria. E aí começam as dúvidas, né? Aí que gerou uma ebulição dentro de mim. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Não, tem alguma coisa errada, não dormi essa noite. Aí eu procurei Lucas. Lucas, está acontecendo isso comigo, cara, e eu não sei o que está acontecendo. Lucas, mas já tá tudo certo, eu sou homem do santo, cara, sou homem de candomblé. Ah, Lucas, Daniel, como é que você está se sentindo? Eu falei assim, cara, por incrível que pareça, eu estou sentindo uma paz dentro de mim. Eu não estou me sentindo perturbado.
acho que a dúvida tá vindo de mim porque eu firmei um compromisso e agora tá acontecendo tudo isso na minha vida. Eu sou leal e tal. Eu sou leal, Aí passa pela aquela questão também do nosso caráter, né? nosso caráter. Ser verdadeiro. Isso realmente choca mesmo. Chocou, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, gente, eu dei a minha palavra. Como é que eu vou agora voltar atrás? Eu comecei também. Aham. O que é que eu vou fazer e morrendo de medo? Aí o Lucas falou assim comigo, voltando aqui, foi mais... Confronte a Deus. Confronte a Deus. Você não quer uma resposta? Confronte a Deus. Eu falei, tá, beleza. Aí saí do carro dele. Vou confrontar a Deus. Tomei um banho. Aí quando eu liguei a televisão, eu geralmente gosto muito de escutar as palestras de Tiago Brunei. E eu acredito muito que Deus... É um homem de Deus, um grande ele servo fala de Deus. comigo muito através daquele, porque já aconteceu coisas na minha vida que é impressionante. E aí eu falei, beleza, eu vou confrontar a Deus. Aí quando eu liguei a televisão, coloquei na pregação de forma aleatória, caiu de cara. Deus quer usar você. As pessoas precisam te escutar. Eu falei, meu Deus, não é possível. E aí eu lembro que, por fim, no final da pregação dele, ele falava assim, parecia que ele falava pra mim, ele dizia assim, sabe por que algumas coisas não estão acontecendo em sua vida? Porque Deus te deu um presente, que é o seu dom, e você não está transbordando o seu dom na vida de outras pessoas. Coloque pra fora tudo que está aí dentro de você. E eu falei, meu Deus, comecei, aí me desesperei. Aí foi nessa hora que eu não resisti. Eu falei, Espírito Santo, que seja feita a sua vontade, eu só vou te pedir uma coisa. Cuide de minha vida. Cuide de mim, porque eu não vou resistir ao seu chamado. E aqui estou. Ele só calçou o tênis até agora, viu? Só calçou o tênis. É isso aí, Lucas. Mas essa experiência que Daniel tá citando aí, eu acredito verdadeiramente que não é em vão. Não é em vão. A forma que você se comunica, a forma que você se coloca para outras pessoas, isso não é para ser usado de qualquer forma. A palavra diz, Alex pode até me ajudar aqui nisso, que cada um vai ter um dom específico. Exatamente. Tá? E você tem um dom. E ele não vem de você. Não é. Ele perguntou pra mim, né? O que você vê em mim? A pergunta que ele fez pra mim. Falei, ó, primeira coisa, por isso é até bom deixar registrado aqui que não é uma questão de cunho religioso, né? Porque muitas pessoas que são religiosas nem sequer chamaram ele para vir na igreja, Sim, sim. não é? E eu creio nas palavras de Jesus que diz assim que ainda há muitas ovelhas que estão perdidas que precisam ser achadas. Então, quando ele perguntou para mim o que eu via nele, ele disse assim, rapaz, você é uma ovelha de Cristo que estava perdida e você foi achada. E é hora de celebrar. Agora é hora de celebrar. E assim, ele me contou coisas assim, ele falava pra mim, assim, eu achei tão legal, tão bonito da parte dele, que é a sinceridade dele. Ele é muito honesto, ele é muito sincero. Eu falei, cara, o que está acontecendo com você é uma das coisas mais maravilhosas que alguém pode ter na sua vida, que é o encontro particular íntimo com Deus. Eu só estou aqui, eu e as pessoas que estão à sua volta, só estão apenas te dando um direcionamento, mas quem está, na verdade, quem está entrando e fazendo a mudança da sua vida é o Espírito Santo. É interessante porque Daniel, todo momento comigo, ele ficava assim, cara, e quando ele descobriu, pô, você é evangélico, você é cristão? Eu falei, sou. Ele falou assim, pô, cara, e você tá falando comigo, e você tá querendo caminhar comigo, e aí, em certo momento, ele falou assim, não é sobre religião, é sobre espiritualidade. Eu via isso nele, eu nunca falei pra ele, mas assim, eu via isso nele como se fosse uma forma dele tentar se defender de qualquer tipo de julgamento que eu viesse fazer. E não só ele, mas eu tenho outras pessoas próximas que são do Candomblé e que eu converso tranquilamente. Se eu percebo que naquele momento, e eu senti no meu coração que precisa de uma palavra, eu dou a palavra, até porque eu preciso falar. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Exatamente. Então, eu fico muito à vontade para estar no meio de várias pessoas e não, digamos assim, você anda no cara ali, o cara tá bebendo e você chegou ali, encostou no cara ali. Mas você sabe por que eu encostei ali? O fato de eu estar ali, eu não tô me corrompendo, até porque Jesus,
ele deixou claro que ele não veio para curar os sãos, né? sãos. Né? Então, se você já está curado, se você já está bom, tudo bem. E aproveitando a questão da ovelha perdida, tinha 99 lá, agora as 99. É verdade. Porque as 99 já estavam protegidas. E ele foi atrás dessa uma, porque toda ovelha importa. Perfeito. Deixa eu só Fale. trazer isso, que na verdade foi o que fez com que de fato eu não resistisse. Eu acredito que é o chamado, eu falo com muita verdade. Dentro de tudo isso que veio acontecendo, e acredite, gente, foi um espaço de tempo de 30 dias. Verdade. Muito rápido. Foi rápido, foi muito rápido. Meu irmão me ligou. Meu irmão é um homem de Candomblé. E ele não sabia que estava acontecendo tudo isso comigo. E olha como são as coisas. Aí ele me ligou, ele me mandou uma mensagem, falou assim: como a gente se comunica, né? Bem, falou, você tá bem? Falei, tô, porque... Aí ele, você tá cuidando de suas coisas? Que é uma forma... Uma forma de vocês... Uhum. Você tá cuidando de suas coisas? Eu falei, cara, eu vou ser bem honesto pra você. Aí foi assim, eu falei, esfriei. Falei assim, esfriei. Ele, rapaz, você é maluco e tal, como é que você faz isso? Eu falei, por quê? O que foi que aconteceu? Aí ele, eu sonhei com você essa noite. Ele disse, eu sonhei com você essa noite, que você batia o carro na estrada, que aconteceu um acidente feio com você na estrada. E pra mim tudo aquilo que ele tava falando fazia sentido, porque eu trabalho viajando muito. Uhum. Trabalho viajando muito. E dentro do Candomblé, as pessoas que andam viajando muito, você se dedica a determinado Deus, que é o Deus dos caminhos, enfim. E eu entrei em desespero. Eu não consegui mais trabalhar durante o dia. Eu falei, tá vendo aí? Eu dei minha palavra. Eu dei minha palavra e agora? Palavra é palavra, quando dá a palavra a gente não volta atrás. E agora eu fiquei, sinceramente, meio perdido. Mas volto a dizer, uma paz dentro de mim que impressionante. Mais uma vez, eu confrontei o Espírito Santo. Eu peguei e falei assim, Espírito Santo, ó, eu vou entregar minha vida, mas assim, cuide de mim, eu tô entregue. Me mostre uma palavra, de novo, assim, desse jeito, me mostre uma palavra. Eu tirei a foto, mandei pra minha mãe, e um livro daquele de centenas e centenas e centenas de páginas caiu nisso aqui. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos, pois o Senhor será a sua segurança. Eu fechei. Falei, tá respondido. Acabou. Não precisará temer o desastre repentino. Meu entendimento foi uma resposta. A resposta de Deus. Ele disse que sonhou comigo tendo um acidente na estrada. Uhum. Talvez poderia, Poderia. mas estava ali. Não precisará temer o desastre repentino, pois o Senhor está contigo. Acabou, meu amigo. Acabou. Então, eu quero me dirigir agora a você que está aqui no nosso podcast. Quero reiterar aqui que, coincidentemente, geralmente as pessoas que sempre vêm, porque é do meu vínculo de amizade, são pessoas que são cristãs. Que são cristãs já de muito tempo. E em nenhum momento eu me furtei, mesmo sabendo que ele ainda não estava na nossa fé, mas em nenhum momento eu criei um muro entre nós, certo? Então você que está agora nos assistindo aqui, você está ouvindo de uma própria pessoa que ainda não estava, mas já está, na fé cristã, mas ela soube fazer algo que é o que Deus quer de nós, honestidade. Então ele não conhecia a palavra, não conhecia a Bíblia, e ele foi por uma orientação. Olha, fala com Deus, pergunta para Deus, confronta Deus. Não é no sentido de você afrontar, confrontar é uma coisa, afrontar é outra. Você confrontar, você diz assim, eu não te conheço ainda, estão dizendo que o Senhor existe. Se o Senhor existe, então, aí vai agora o que cada um quer. Ele pediu uma resposta de um jeito e Deus respondeu a ele como ele pediu. Então, você que tem uma história, nesse momento, uma história de sofrimento, uma história de dor, uma história de perda, talvez nem seja cristão ou evangélico, mas aí onde você está, se você também começar a entender que Deus, ele quer a honestidade da pessoa, Deus quer a sinceridade da pessoa. Deus, eu não conheço a palavra, não conheço a Bíblia, nem crente eu sou,
eu tenho certeza que Deus vai mudar essa história que está passando aí. Deus ele vai transformar essa história, como transformou de Daniel, transformou de Lucas, transformou a minha, transformou de tantas pessoas. Então, eu quero reiterar aqui que a religião, ela é necessária, mas a religião nunca pode ser um muro. A religião tem que ser algo que possa lhe religar, que é a palavra do grego, né? O latim, religare. Então, a religião tem que ser algo que te religue com Deus. Então, eu quero deixar aqui registrado que esse canal não tem, apesar de ser pastor evangélico, mas não tem nenhum cunho religioso. Pelo contrário, eu quero que venham outras pessoas. Eu, por exemplo, eu tenho outros amigos, até que eu falei com você. Eu tenho um grande amigo meu, colega de profissão, contador, que ele é pai de santo. Mas é um grande amigo, cara. É uma pessoa que eu tenho estima, eu amo ele. É de Carlos, um beijo mesmo. Você é um prêmio de Deus para minha vida. Então, as pessoas elas têm o seu valor e são muito importantes para nós. Então, eu quero agradecer a Daniel e você, juntamente com o Lucas. Vai ter próximos, tá? Esse é o primeiro de muitos. Lucas vai ser o próximo. Que eu quero não só saber da história dele, mas eu quero saber também, porque nós também queremos fazer aqui podcast com profissionais para poder ajudar pessoas. Médico, fisioterapeuta, advogado, enfim, a gente quer também trazer essas pessoas para cá, para que possa também ser um canal de bênçãos. Então, Lucas, eu quero começar no terminar, eu termino com você, para passar para ele, para a gente poder encerrar o nosso podcast de hoje. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. Daniel hoje já fala por mim. Ele é que gerencia ali, administra a minha agenda. E foi de muito valor estar aqui hoje, agregou bastante. Eu acredito que, tendo a oportunidade de aparecer aqui outras vezes, eu me colocarei à disposição. E é isso. Eu que lhe agradeço também, tá? Primeiramente, por ser esse canal de bênção na vida do Daniel, por você continuar, né, sendo esse amigo dele. E agora também é meu amigo também. Agora temos um elo também aqui. Eu também lhe agradeço muito. Você está aqui comigo também. E você está na nossa mira. E você, me conte aí, fala para as pessoas, né, dessa experiência. É o seu primeiro podcast? Na verdade, esse é o meu segundo podcast. O primeiro podcast eu fui convidado para falar sobre vendas, sucesso também. E agora estou aqui contando a minha história. E eu quero agradecer imensamente. Quero agradecer primeiramente ao Espírito Santo. Ele sabe de todas as coisas. É por conta dele que nós estamos aqui. Verdade. Quero agradecer as pessoas. Eu não vou citar nomes, porque são inúmeras pessoas. E volto a dizer, gente, pessoas, têm de paz com todos. Pessoas abrirá portas para vocês. E independente, porque fulano é muito difícil, porque ciclano é difícil. São pessoas. Elas têm a capacidade de abrir e fechar portas. Quero agradecer a Alex pela oportunidade de estar aqui. Ao meu amigo Lucas. Eu costumo dizer que Lucas, ele é a boca de Deus na vida das pessoas. E foi por isso que nos reconectamos. Nós estamos muito aliados com relação aos nossos propósitos, aos nossos objetivos. Eu acredito que, se quisermos chegar muito mais longe, é necessário estarmos juntos, porque quando você está em dois, se um cair, o outro levanta. Provérbio, né? E vamos para cima. Vamos para cima. Para cima. E eu volto a dizer, qual a decisão de hoje? Qual o motivo, qual a ação, qual a prioridade que você vai estabelecer para dar início ou continuidade à mudança que a sua vida precisa? Nós já temos todas as ferramentas necessárias. Eu acredito nisso. Precisamos saber utilizar. Meu amigo, eu também lhe agradeço muito, não é? De você me ajudar a muitas pessoas a olharem mais para a sua história. Não é? Eu tenho algo no meu coração, assim, eu tenho um Jesus, que é a primeira coisa, o Espírito Santo, que é a coisa mais importante da nossa vida, é Deus. Nós temos a família, mas nós não podemos desprezar a nossa história. Não podemos desprezar o quanto nós já vencemos etapas, começamos novos ciclos. Então, muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Lucas. E você que está ligado no nosso podcast, deixa o seu like aí. Eu tenho certeza, porque você não vai deixar o like. Uma conversa tão agradável quanto essa, se inscreva em nosso canal.
E fique ligado que vão vir outros podcasts, outras histórias por trás da história. E eu quero também deixar registrado aqui e meu agradecimento à Videozone Produtora, que é a empresa que está fazendo isso acontecer aqui, meus amigos Edmilson e Inês. Um grande abraço a vocês da Videozone. E quem quiser pode contratar a Videozone também para qualquer parte na área audiovisual. A Videozone são pessoas profissionais, pessoas que estão em compromisso com o reino de Deus e compromisso também com o seu cliente. Que Deus abençoe a vocês todos. Até o próximo podcast, A História por Trás da História. Fique com Deus e que o céu te surpreenda grandemente. Até mais.